Olá, leitores e leitoras, bem-vindos ao canal. Meu nome é Rita. Hoje trago-vos dois livros de Frank McCourt. Frank McCourt nasceu e morreu nos Estados Unidos, mas uma parte vital da sua vida foi passada em Limerick, na Irlanda. Mais precisamente a infância e a adolescência. E é desse período da sua vida que falo o primeiro livro que vos trago, que é a primeira parte da autobiografia de Frank McCourt, Angela's Ashes. Em português, As Cinzas de Angela. Já terão ouvido falar provavelmente. As Cinzas de Angela narra-nos a vida de absoluta miséria, de muita luta, de muitas dificuldades, de muitos problemas, limite, em que Frank, o pai, a mãe e os irmãos viveram desde que os pais de Frank McCourt decidiram sair dos Estados Unidos para regressarem à Irlanda. Frank McCourt tinha na altura apenas 4 anos e os seus irmãos eram ainda mais novos. Frank deixa-nos claro que nunca concordou com esta mudança para a Irlanda e que achava que os pais deveriam ter permanecido sempre em Nova Iorque, nos Estados Unidos, pelo menos. Tanto que Frank McCourt cresce com o sonho de regressar aos Estados Unidos e luta muito para conseguir realizar esse sonho. Eu vou ler-vos apenas um pequeno excerto, os primeiros 3 capítulos desta obra, na versão portuguesa, que dão ao leitor uma ideia muito clara da posição de Frank McCourt e até da sua própria escrita. Diz assim: o meu pai e a minha mãe deviam ter ficado em Nova Iorque, onde se conheceram e casaram, e onde eu nasci. Mas em vez disso voltaram para a Irlanda quando eu tinha 4 anos, o meu irmão Malachi 3, os gêmeos Oliver e Eugene ainda não tinham 1, e a minha irmã Margaret já tinha morrido. Quando penso na minha infância, pergunto a mim próprio como consegui sobreviver. É claro que foi uma infância feliz. Se tivesse sido feliz, dificilmente teria valido a pena. Pior do que qualquer vulgar infância infeliz é a infância infeliz de uma criança irlandesa. E pior ainda, de uma criança irlandesa e católica. Em toda a parte há pessoas a vangloriarem-se ou a lastimarem as atribulações dos primeiros anos das suas vidas. Mas não há nada que possa comparar-se à versão irlandesa. A pobreza, o pai alcoólico, indolente e loquaz, a mãe piedosa e vencida, a lamorear-se junto à chaminé, padres cheios de pompa, professores ferozes, os ingleses e as coisas terríveis que nos fizeram durante 800 anos. E para cúmulo, a chuva. É assim que Frank McCourt começa o Angela's Ashes. Ao longo destas mais de 400 páginas, pelo menos na versão inglesa da Flamingo, Frank McCourt relata vários episódios que demonstram a luta e o sofrimento por que ele e os irmãos passaram. Ele fala-nos, por exemplo, do pai alcoólico, que gastava o pouco dinheiro que tinha no álcool em vez de contribuir para o sustento da família e para alimentar os filhos. Eles passavam muita fome, eles viviam numa casa sem as mínimas condições, eles não tinham sequer umas botas capazes de irem para a escola e enfrentarem o inverno rigoroso. Recordo-me de um episódio que Frank nos conta, em que o pai chegou a casa alcoolizado, de madrugada, acorda os filhos todos, obriga-os a levantarem-se da cama e a cantarem canções patrióticas e a jurarem morrer pela Irlanda. Coisas cruéis e de uma violência muito grande deste género. Frank fala-nos também das doenças, dos problemas de visão que tinha, do bullying que sofreu na escola. Fala-nos, por exemplo, da mãe Angela, daí o nome Angela's Ashes. A mãe era uma mulher, a meu ver, muito pouco lutadora. Eu senti por vezes que ela tinha a obrigação de fazer mais pela família, de fazer mais pelos filhos que eram menores e que não tinham forma de superar aquelas dificuldades todas, e ela pareceu-me sempre algo passiva. Era uma mulher vencida. Foi uma mulher que nasceu numa família humilde durante a Grande Depressão e que nunca foi propriamente amada pela própria família. Aliás, a avó de Frank
chegou a dizer que ela era uma inútil. E eu acho que Angela sentia tudo isso e não sabia como sair daquela pobreza e daquela miséria absoluta. O livro tem, de facto, do princípio ao fim, muitas histórias muito tristes que nos deixa, a nós leitores, amargurados e a pensar estas crianças não merecem passar por isso. Ficamos com um carinho, pelo menos eu fiquei, um carinho imenso para com o Frank, mas este não é um livro, não é uma obra para chorar as pedras da calçada, por assim dizer. Porquê? Porque apesar dos relatos serem tão duros, tão cruéis, o leitor, eu dei por mim, por vezes, a sorrir ou a rir mesmo, porque a escrita de Frank McCourt tem humor, ele tem graça, ele consegue ironizar muito e consegue tornar mais leve o episódio mais traumático e mais duro. Seguramente também o fez porque ele passou por isto em criança, como ele diz, aliás no excerto que vos li, foi uma infância infeliz, muito infeliz, ele não sabe como é que sobreviveu a tanta dificuldade, a tanta privação, à fome, etc. A condições desumanas que ele tinha em casa, etc. Mas ele já tinha, quando escreveu a obra, ele já tinha passado muitos anos, já tinha passado décadas, já havia todo um distanciamento temporal e seguramente emocional que lhe permitiu tornar a escrita mais leve, não é? Com mais humor. Eu acho que a escrita de Frank McCourt é fantástica. Eu gostei imenso deste livro, por isso é que eu trago hoje. Adorei ler Angela's Ashes, recomendo a toda a gente. Para mim é uma obra de 5 estrelas, foi assim que avaliei. Esta obra tem sequela, tem uma parte 2, que é o Tease. O Tease começa onde acaba Angela's Ashes. Angela's Ashes acaba com a chegada de Frank McCourt a Nova York, ou seja, a realização de um sonho de muitos anos. Frank McCourt queria muito regressar aos Estados Unidos e ele consegue, com muita luta, com muita dificuldade, voltar aos Estados Unidos e é onde passa depois o resto da sua vida. O Tease começa já em Nova York. A vida não passa a ser de repente um mar de rosas, as dificuldades continuam, ele continua a ser pobre, tem que lutar muito para conseguir o que quer, mas a verdade é que Frank luta do princípio ao fim, ele é efetivamente um guerreiro, ele passa de trabalho em trabalho, trabalhos precários que não lhe dão perspectivas de futuro, até que um dia ele consegue inscrever-se na Universidade de Nova Iorque, apesar de não ter completado o equivalente ao nosso ensino secundário, porque ele teve que abandonar os estudos relativamente cedo, não chegou a concluir o ensino secundário, que é necessário para enverdar, para se inscrever na universidade, mas ele conseguiu inscrever-se na universidade, conseguiu tirar uma licenciatura em inglês, mais tarde tira também um mestrado. E se vocês fizerem uma pesquisa breve no Google, irão perceber pela biografia de Frank McCourt que ele foi professor durante muitos anos, ele foi professor. E tudo está bem quando acaba bem, não é? No fundo, ele consegue superar as dificuldades. As memórias ficam, mas pelo menos ele conseguiu vingar na vida e escrever estas duas obras que eu vos recomendo. Pelo Angela's Ashes, Frank McCourt ganhou o Prémio Pulitzer. Portanto, acho que só isso já diz muita coisa. O Prémio Pulitzer é um prémio atribuído a trabalhos de excelência na área do jornalismo, da literatura e da música. E esta, para mim, e seguramente para muitos leitores, é uma obra de excelência. O Tease. Eu li o Tease, obviamente, porque adorei o Angela's Ashes, então tinha que ler a parte 2. Não amei, vou ser franca, não amei. Para mim é um 3 estrelas. Já não teve o impacto
do Angela Achas, não teve mesmo. Recomendo na mesma. Se tiverem outros livros na prateleira, na vossa lista de livros a ler, talvez podiam ficar só pelo Angela Achas. Se não, então leiam os dois. Eu li os dois e é fantástico. Fantástico. Frank McCourt fez um excelente trabalho. Não terá sido fácil falar da própria vida, da vida dos irmãos e dos pais, quando não há muito para elogiar, não é? Sobretudo pelo comportamento dos pais. Não terá sido tarefa fácil, mas as obras são fenomenais. E por hoje é isso. São os 2 livros que eu vos trago aqui e que recomendo a leitura. Vão à secção de comentários e digam-me se já leram, se não leram, se pensam ler, se está na vossa lista de obras a ler num futuro breve. Se leram, qual a vossa opinião? Tá bom? Quero muito que me contem o que é que acharam. E vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau!